Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito com Fernando Peixoto. Aqui nós conversamos sobre direito, de modo a te levar conhecimento e você entender o dia a dia das suas relações dentro da nossa sociedade. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante, principalmente para você aí de casa, que é trabalhador, para você que é empresário, para você que presta serviço em alguma empresa ou até mesmo em uma casa de família. Por que não? Porque desde março de 2020, com o início da pandemia, a legislação trabalhista ela sofreu muitas alterações. Muitas normas aconteceram nesse período de lá para cá. E não podemos deixar de falar sobre as duas últimas MPs editadas em abril de 2021, a MP 1045 e a medida provisória, a MP 1046. Pessoal, essas duas normas, elas trouxeram muitas mudanças para as relações trabalhistas, principalmente em razão da pandemia. E como convidado, a gente trouxe hoje aqui o doutor André Augustinho. Ele é professor universitário, professor de graduação, professor de pós-graduação e também advogado. É um grande nome na advocacia aqui do Vale do Paraíba. Não percam, hein? Como falamos no início do programa, o tema de hoje vai ser as MPs que flexibilizaram os direitos trabalhistas, que são as MPs 1045 e a MP 1046, ambas editadas e publicadas em abril de 2021. E para conversar conosco está aqui no estúdio o professor, o advogado, muito conhecido aqui no Vale do Paraíba, professor de graduação, de pós-graduação, ou seja, um exímio conhecedor do direito do trabalho, o professor, doutor, meu amigo, o André Augustinho. Meu caro André, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por você estar aqui conosco e tratando esse tema que é de suma importância. Sim, agradeço o convite, professor Fernando. Adoro falar de direito do trabalho, então a todas as oportunidades aí que me é dado palavra, que me é dado voz aí para falar um pouco de direito do trabalho, eu venho sim com muita gana, muita vontade aí, especialmente esse tema das medidas provisórias, agora de 27 de abril de 2021, que está na crista da onda aí, um tema de suma importância para todos os empregados e empregadores aí. Também, né? Perfeito. É um tema assim, como o André colocou, acabou de falar, é um tema assim realmente muito importante. Porque, como eu falei lá no início, desde o início da pandemia, desde março de 2020, muitas coisas se modificaram. A legislação trabalhista sofreu grandes mudanças, grandes alterações. E isso, consequentemente, gerou uma certa insegurança, tanto para o empregado, que não sabe como desenvolver a sua atividade, como também para os empregadores, que não sabe de que forma atuar naquela relação. Porque se a legislação até hoje determina a situação A e amanhã passa a ser uma situação B, gera uma certa insegurança nas relações trabalhistas. E é por isso que nós estamos aqui, para a gente não se alongar muito aqui nesse início de conversa. André, me diga uma coisa, qual foi o principal objetivo das MPs, das medidas provisórias? Professor Fernando, o principal objetivo da medida provisória, enfim, tanto a 1045 quanto a 1046, principalmente a 1045, foi garantir a preservação do emprego. Nesse momento de instabilidade em que vivemos, no momento aí do Covid-19, que assola não só o nosso país, como toda a sociedade em âmbito mundial. E quando temos uma pandemia em massa, como é o caso do Covid-19, afeta diretamente, de forma sensível, a economia de um país. E no Brasil não foi diferente. De forma gritante, assolou a nossa economia. E os reflexos desse afetar da economia
tem ligação direta aí com o empregado, com a relação laboral. Então, com a finalidade de evitar uma dispensa em massa por meio desses empresários aí para manter o seu negócio, tem que dispensar os funcionários, o governo federal vislumbrou aí adotar as medidas provisórias com essa finalidade precípua de preservação do emprego, de garantia do emprego, com adequações ali na remuneração, no contrato de trabalho desses empregados. A colocação do André é excelente. A gente não pode esquecer que a pandemia, tá, é um problema que assola todo o planeta e não só o Brasil. Tá? Então, diante dessa problemática de saúde pública que assola o Brasil, é lógico, é óbvio, que também vai assolar, melhor, vai atingir as relações de emprego. Né? E a gente sabe muito bem que durante todo esse período, até o momento, muitas empresas estão fechando as portas, muitos empregados estão ficando, de fato, sem o seu emprego e não tinham um outro caminho, senão o Estado tomou uma posição, né, André? Exatamente. E aí essa foi a diretriz do Estado por meio dessas medidas provisórias aí. E o próprio nome já diz, medida provisória. Tem esse caráter transitório aí para o momento pontual em que vivemos. Beleza, legal a sua colocação, porque uma coisa que eu costumo falar sempre para quem me acompanha nas redes sociais, para aqueles que são meus alunos também, para os colegas, a gente sempre fala o seguinte: em momento de pandemia em que nós estamos passando, não podemos esquecer que 3 sujeitos precisam, de forma conjunta, solidária, colaborativa, atuar para que o país não vire um caos. Quais são os 3 sujeitos? O Estado, que deve cumprir o seu papel, inclusive o seu papel social, concedendo melhorias, empréstimos para os empregadores, isenções talvez de impostos, isenções de taxas, né? O Estado tem a sua posição. Também a gente não pode esquecer que cabe ao Estado também ele fornecer o quê? Ajuda aos empregados, como vem acontecendo com essas bolsas aí, né? Que o Estado vem fornecendo, com esses auxílios emergenciais. 1 é o papel do Estado. 2 é o papel do empregador. É o segundo sujeito. O empregador tem responsabilidade, né, André, em manter uma situação equilibrada e saudável. Sim. E terceiro é o empregado. O empregado que vai abrir mão, melhor, não é que ele vai abrir mão. O seu direito precisa ser flexibilizado para que, juntamente com o Estado e juntamente com os empregadores, possa inclusive se manter os quadros de emprego como o André colocou. Concorda, André? Concordo. E exatamente, a MP, especificamente a 1045, ela disciplina acerca aí também desse programa, desse auxílio do governo, como que ele será prestado aí para os empregados, que estão na ponta da lança. E, por sua vez, muito bem apontado aí pelo professor Fernando, que sempre me brinda com o seu conhecimento aí sobre direito do trabalho, é isso, é esse caráter social do empresário. O direito do trabalho tem esse cunho social e o empresário, sendo aí dentro de uma balança entre empregado e empregador, a parte mais forte nessa relação, economicamente, deve sopesar isso e no caráter social haver esse enquadramento, essa tríade exatamente entre Estado, empregador e empregado. Show, show. Agora, meu amigo, para não perder aqui o gancho, né, o fio da meada, você falou a questão aí que as medidas provisórias, como o próprio nome fala, elas são provisórias. Agora, para esclarecer para quem está aqui nos assistindo, para o nosso amigo, nossa amiga que está ali em casa acompanhando nosso programa, para entender melhor, uma medida provisória, ela tem um prazo de até quanto tempo, André? Sim, as medidas provisórias, pautado na nossa Constituição Federal, ela tem um lapso temporal, um período de vigência, que ela vai vigorar. E esse lapso temporal é de 60 dias, passível de prorrogação por mais 60 dias. O que acontece especificamente na MP 1045 e 1046, que é datada de 27 de abril de 2021, é que ela já trouxe no seu bojo a nomenclatura, a estrutura de um prazo de vigência de 120 dias. É importante, né, André? Porque é o seguinte, você está me dizendo que uma MP é uma medida provisória, que é uma forma de... é uma lei, Sim. né? É uma lei,
elaborada, criada pelo Poder Executivo. Federal, exatamente. É perfeito. importante a gente deixar claro Exato. aqui, porque a quem cabe produzir leis? Ao Poder Legislativo. Perfeito. De forma excepcional, Exato. o Poder Executivo Federal, na pessoa do Presidente da República, Perfeito. ele pode editar medidas provisórias sobre temas específicos, conforme diz a Constituição Federal. Exatamente. Então, você me disse que o prazo máximo da MP são de 120 dias. Como essa MP ela foi publicada em abril de 2021, então ela já está perto de perder a sua vigência. Está perto do fim agora, encerra-se no final do mês de agosto. Exatamente. No mês de agosto ela encerra a vigência dela. Período de... Então significou que se ela não for convertida em lei, o que é que acontece se ela não for convertida em lei? Se a medida provisória não for convertida em lei, ela tem aí o seu ceifar, o seu fim diante... Perde eficácia. Perde eficácia diante aí do término do prazo de vigência, do prazo que ela pode vigorar, determinado na nossa Constituição. Ah, legal, olha, você de casa, fique atento, você que é empregado, você que é empregador, fica atento, inclusive aqui ao nosso programa, tá? Porque nós sempre vamos manter você informado, beleza? Então, a MP perdeu o seu prazo de validade, tudo aquilo que estava previsto na norma, ela perde a sua eficácia. Cai por terra, perde eficácia. É, meus amigos, é assim mesmo que funciona. Vamos lá, a nossa próxima perguntinha? Vamos lá. Agora, André, você acredita, né? Porque você falou que essa MP, ela foi elaborada, ela foi sancionada, ela foi criada pelo Poder Executivo Federal de forma a preservar emprego, de forma a manter um equilíbrio nas relações de emprego. Agora, você acredita mesmo que estas MPs podem, de fato, diminuir o número de desempregados no Brasil? Você acredita nisso? Eu acredito que sim. É uma estratégia utilizada aí pelo governo federal, tendo que diante, repito, do Covid-19, dessa pandemia, tinha que criar, aí tirar da cartola algum mecanismo para tentar apaziguar essa relação econômica, especificamente entre o empresário e o empregado, e aí, se valendo das MPs, possibilitando então a MP, que vamos ver mais adiante aqui nesse nosso bate-papo, acerca de redução, suspensão do contrato de trabalho, é uma estratégia de desonerar o empresário, dar ao poder público aí a possibilidade, então, de pagar esses benefícios, esses programas de auxílio, essas bolsas emergenciais aos empregados, enfim, a população em geral, para trazer um equilíbrio na economia e, em face desse equilíbrio, desonerando o empresário, evita aí que o empresário venha dispensar os funcionários. E a MP tem aí o pulo do gato dentro dela, que é a garantia do emprego, que a gente vai ver mais adiante também, com certeza, aqui nesse nosso bate-papo, de forma mais profunda, enfim, que é a garantia de estabilidade no período aí dessa redução e dessa suspensão. Então, me parece que é um caminho acertado aí para evitar e diminuir o número de desempregados no país. Eu concordo em parte com você. Eu acho que realmente essa equação é uma equação difícil de se fechar. Mas é um caminho. Né? É um caminho, porque o empresário também ele não pode ficar à mercê da situação. Né? Porque os empresários, muitas empresas aqui no Brasil, muitas empresas aqui na nossa região, aqui no Vale do Paraíba, têm fechado as portas. Sim. Porque, de fato, elas não têm condições de se manter diante da atual situação em que passamos. Né? Se eu não posso ir para a rua, se eu não posso consumir, como que aquela empresa vai se manter? Sim. Então, foi aquilo que eu acabei de falar. É o Estado atuando de uma forma... Bem, você pode até concordar, outros podem discordar, mas foi uma forma que o Estado encontrou em preservar os empregos e manter algumas atividades funcionando. Perfeitamente. É isso aí. Vamos à nossa próxima pergunta? Vamos lá. O doutor André aqui hoje está para responder todas as nossas dúvidas, porque estas MPs têm o que falar, tá? Ô André, meu amigo, estas MPs, agora seja sincero com a gente aqui, elas são mais favoráveis aos empregados
ou aos empregadores, ou não há isso, as MPs, elas favorecem a ambas as partes, a ambos os sujeitos da relação de emprego? Me parece que na forma como ela é trazida à baila aí, a redação inaugural dela, não sei se posteriormente sendo convertida em lei no final de agosto, haverá aí um câmbio, enfim, delas, uma modificação, mas da forma que está escrita, ela está de forma bem híbrida, de forma bem equacionada e equilibrada. Ao mesmo tempo que ela desonera a folha de pagamento do empregador, sim, ela também traz uma garantia fundamental, que aí eu diria, e eu brinco nas aulas com os meus alunos, que no direito do trabalho, a pena de morte do direito penal dentro do direito do trabalho é a rescisão contratual. Sim, sim. E aí, a medida provisória tem como escopo isso, evitar essa pena de morte do direito do trabalho, que é a rescisão do contrato de trabalho. Então, ao mesmo tempo que desonera o empresário com a folha de pagamento, possibilitando uma redução, uma suspensão, o Estado ampara esse empregado com uma verba, sim, com um programa, com um auxílio, e garante... Dá um caminho, né, André? Dá um caminho. E garante a esse empregado, especificamente o quê? O direito do trabalho, o emprego, o seu contrato de trabalho mantido. Perfeito. Então é bem equilibrado, sim. É uma forma de se manter o emprego. O tema do programa de hoje é as MPs que flexibilizaram as relações trabalhistas. As MPs que flexibilizaram o direito do trabalhador. Mas eu acabei de falar, o trabalhador, ele precisa também contribuir, mas a gente precisa ter cautela, né? A gente não pode tornar esta flexibilização, que deve ser algo de acordo com a lei, algo provisório, em desregulamentação. Ou seja, o empregado ele não pode perder o seu direito depois que passar essa pandemia. É uma coisa, né, André, que a gente precisa até esclarecer para quem está nos assistindo, que estas MPs, estas soluções são provisórias. Provisórias. E exatamente, não pode perder o equilíbrio da balança, uma vez que o empregado continua sendo a parte mais frágil dessa relação. Então, sim, dentro da relação laboral, deve-se sempre ter um olhar diferenciado para o empregado, quando estamos aí diante da possibilidade de acordo individual, inclusive, que a MP sim, traz à baila a redação pós-reforma, né, do trabalho. Sim, então, essa aplicabilidade das MPs pode se dar por meio de acordo individual, mas deve ser resguardado as devidas proporções de equilíbrio entre empregado e empregador para a manutenção de uma boa relação laboral. Show! Vamos à nossa próxima pergunta? Vamos lá? Meu amigo Agostinho, você acredita, olha só, hoje eu vou te colocar aqui em várias berlindas, tá? Pô. Você acredita que a flexibilização dos direitos trabalhistas é de fato o caminho para salvar os empregadores de uma crise econômica? Ou seja, será que eu apenas flexibilizando os direitos dos trabalhadores, eu vou conseguir salvar os empregadores dessa crise que é gigantesca e que assola todo o nosso país? Eu acho que essa resposta você vai dar pra gente no próximo bloco, porque eu sei que é complicado, hein? Essa pergunta eu deixei você aqui de saia justa, porque ela, olha, não sei não, viu? Vocês não saiam daí, hein? O André vai responder isso já já no nosso próximo bloco. Hoje, falando sobre flexibilização do direito do trabalho. MPs que flexibilizam direitos do trabalho. MP 1045 e a MP 1046. A gente volta já já. Fica aí, hein? Estamos de volta com o nosso programa e você que está acompanhando, você sabe, hein? Eu deixei em aberto uma pergunta bombástica para o nosso convidado, o doutor André Augustinho. Vamos lá, eu perguntei para ele o seguinte: meu caro André, você acredita
que a flexibilização dos direitos trabalhistas é de fato o caminho para salvar os empregadores dessa crise econômica? Será que de fato, flexibilizando apenas os direitos dos trabalhadores é uma forma de se conter a crise econômica? Não, aí eu discordo, enfim, em relação a essa flexibilização. Não é o caminho precípio e, de fato, o caminho que vai resolver essa celeuma, enfim, por causa que a pandemia está aí ainda, mesmo com a vacina, as pessoas ainda continuam tendo o contágio. Ainda algumas restrições, né? Ainda há as restrições necessárias no escopo de saúde do nosso país e mantém-se aí, então, a crise econômica. É um caminho flexibilizar, mas reitero, alguns direitos trabalhistas, aqueles que são passíveis de fato, aí sim, de serem flexibilizados. Uma flexibilização exacerbada do direito do trabalho vai trazer aí à nossa estrutura tempos de caos e barbárie se a flexibilização for de forma aí constante, né? Constante e sem um regramento. Então, é um caminho a flexibilização, mas uma flexibilização olhada não a um, não a dois, mas a 1000 olhos sobre esse flexibilizar das relações laborais. Tem que ser pontos muito tênues, porque, reitero, que a questão social dentro desse manto laboral é a preservação aí do empregado. Então, as flexibilizações que se derem para evitar a dispensa, a rescisão de um contrato de trabalho, essas eu estou de acordo e essas eu vou compactuar com elas. Mas outras flexibilizações que não tenham como condão principal evitar a rescisão contratual, aí deve ser visto com cautela. Excelente colocação. Porque, como eu falei no bloco anterior, não adianta você flexibilizar, melhor, não é flexibilizando que nós vamos acabar com a crise. Porque essa flexibilização exagerada pode se levar a uma desregulamentação, que é diferente de flexibilizar. Foi como o André acabou de colocar. Eu flexibilizo direitos possíveis de acordo com a lei e durante um curto espaço de tempo. Né? Como o André colocou, como uma forma de se manter o emprego e evitar as rescisões. Neste momento de pandemia, meu amigo trabalhador que está em casa assistindo aqui ao nosso programa, entenda, é necessário, né, André? Sim. É necessário. Essa flexibilização é necessária. Agora, você não pode ser o único. Sim. Né? O trabalhador não pode ser o único a passar por tais situações. Exatamente. O Estado precisa intervir, inclusive ajudando aos empregadores. Perfeito. Inclusive, né, André? Tem um dado importante que a gente não pode deixar de falar para você que está aqui assistindo ao nosso programa, que hoje o Brasil já passa de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Sim, é isso mesmo. Né? Não é flexibilizando direitos que nós vamos aumentar os postos de trabalho. Exato. Mas como o André colocou, é flexibilizando direitos que nós vamos passar por esta crise, mantendo uma empresa funcionando. Sim. Mantendo aqueles empregos que já estão ativos, para que esse número não venha a ser majorado. Aumentar. Exatamente. Perfeito, André. Show, André, você saiu bem nessa, hein? Vamos ver agora a nossa próxima pergunta para o nosso convidado. Agora, André, uma dúvida. Você como professor também deve ter muitos estagiários que ficam, né, na nossa cola. Professor, eu posso isso, professor, eu sou estagiário, eu posso aquilo. Então, uma dúvida, vamos esclarecer aqui para quem está assistindo aqui ao nosso programa. Estas MPs, estas medidas provisórias, a 1045 e a 1046, elas podem ser aplicadas para qualquer tipo de contrato de trabalho, inclusive para os estagiários e aprendizes? Tá, vou fazer um pequeno recorte nessa pergunta, porque ela segue aí, vou dividir ela em 3. Então, no começo aí, em relação a qualquer tipo de contrato de trabalho, é importante a gente lembrar e trazer à baila aqui, apesar de ser um programa aberto ao público em geral, enfim, que a gente quer chegar aí à massa, aos empregados, enfim, a relação do contrato intermitente. O contrato intermitente é uma nova
modalidade, e vou pincelar aqui de forma muito rápida sobre ele, o contrato intermitente, ele trouxe à baila a possibilidade do empregado laborar em mais de uma empresa de forma sazonal, quando ele é chamado, convocado, exatamente. Então, para esse contrato especificamente, que é o contrato novo, não se aplica nem a MP. A MP não se aplica para o contrato intermitente, essa possibilidade de redução, de suspensão do contrato de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro recorte da nossa pergunta aí. Em relação aos estagiários, aos estagiários não se aplica a MP 1045, mas se aplica a MP 1046. E aí faço uma divisão delas. O que é a MP 1045? Ela fala em relação à possibilidade de redução e suspensão do contrato de trabalho. Enquanto a MP 1046 dispõe especificamente e de forma principal aí, a questão do teletrabalho, logo no início ali da 1046. E aí é possível, o estagiário pode sim se ativar na modalidade, na figura do teletrabalho, ele é recepcionado aí pela MP 1046. Sim. E agora, o terceiro recorte da nossa pergunta. O aprendiz, ele segue aí a mesma relação dos contratos em gerais, aplicando-se a 1045 e a 1046 com tranquilidade para ele. Maravilha, o professor André respondeu aqui de forma super clara. Só para você aí de casa, se você tem um contrato de trabalho de forma intermitente, que é o que o André acabou de colocar aqui para a gente, ou seja, aquele que você presta atividades para várias empresas, quando convocado, de forma eventual, não é? Não pode ser de forma habitual. Para você que é empregado deste tipo de contrato, as MPs 1045 e 1046 não se aplicam. É isso aí. Show, André? Show. Agora, para você, meu amigo, minha amiga que está em casa, que é estagiário, atenção, estagiário, não é empregado. Estagiário, via de regra, atenção, muitos até podem te fazer de empregado, estagiário. Mas estagiário tem uma legislação própria. Lei 11.788, 2008, salvo engano. Show, fechou. Não me lembrava da lei não, viu, André? Não me lembrava da lei não. Mas você que é estagiário, você tem uma legislação própria. Show? Então, a 1045 não se aplica. É isso aí. Perfeito. Já 1046, ok. Perfeito. É possível a sua aplicação. E para você que é aprendiz, ou seja, aquele contrato celebrado entre pessoas de 14 a 24 anos, via de regra, estes contratos são contratos de emprego normalmente, inclusive com assinatura na carteira de trabalho e tudo. Para este tipo de contrato, são aplicadas as MPs 1045 e a MP 1046. Show? Será que fomos claros aqui? Se não, se a gente ainda te deixou em dúvida, se você tem algum tipo de dúvida, manda a sua pergunta lá para o nosso canal Pensando Direito no YouTube, ou para o Instagram, @o_Fernando_Peixoto. Show? Vamos à nossa próxima pergunta? Perfeito. Vamos lá. Meu querido André, hoje o negócio aqui tá bom, hein? Porque essas MPs são que são. Agora, vamos esclarecer aqui. Vamos esclarecer aqui para o público. O que propõe a MP 1045? Chegamos aí à fatídica pergunta, que era talvez o que estava ansioso aí o nosso telespectador para saber. O que de fato, então, é a MP 1045, o que ela abordou dentro dela, o que ela trouxe aí no seu bojo. A MP 1045, para você que está aí em casa, ela especificamente trouxe de fato essa flexibilização na relação laboral para evitar a dispensa dos empregados dentro do contrato de trabalho. Quais foram os mecanismos utilizados, então, que ela traz à baila dentro dela? As possibilidades. A primeira possibilidade é uma redução do contrato de trabalho. Ou seja, o empregador vai poder reduzir o horário de trabalho do empregado e também o seu salário, ou seja, uma redução dupla e sequencial. Reduz tempo de trabalho e reduz também o salário. Deixa eu só te interromper aqui, André, rapidinho. Quando você fala em redução de salário,
significa dizer que esta redução será proporcional à redução da jornada, não é isso? Perfeitamente. Segue a consequência lógica aí da relação de redução do salário sequencial à redução de também acordo com a da redução jornada. da jornada. Perfeitamente. E essa redução, ela pode se dar em 3 tomadas específicas. Sim. Pode ser uma redução de 25%, uma redução de 50% ou uma redução de 70%. Foi aí as 3 tópicos trazidos. Previsto na MP, né? Exatamente. Então, a redução de salário e de tempo pode ser de 25%, 50% e 75%. E tem mais, ela não parou por aí. Ela trouxe, além da possibilidade dessa redução, também uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. O que seria essa suspensão do contrato de trabalho? O empregado ele permanece na sua residência, sem de fato se ativar no trabalho. Exatamente. Muitos empregadores, ou aqueles empregadores que não seguem muito a lei, e aí eu já vejo isso na prática, no meu labor como advogado, eles colocam o empregado em suspensão do contrato, informam o Ministério da Economia, e aí quem realiza o pagamento dessa bolsa, desse programa, e é importante a gente falar aqui em relação aos valores. Qual que é esse valor? O valor é calculado de acordo com o seguro-desemprego. O piso do seguro-desemprego, né? Exatamente. O teto do seguro-desemprego. Exatamente. Então, aquilo que o empregado receberia de seguro-desemprego, no caso de uma dispensa, é utilizado como base de cálculo quando o contrato está suspenso, que daí o empregador não paga nada, e o empregado recebe do Estado, via Ministério da Economia, com recursos da União, isso é importante também, os recursos são da União, e quando está com a redução, recebe também proporcionalmente 25%, 50% ou 70%, oriundo aí. Paga pelo Estado. Pelo Estado, mas com a base de cálculo do seguro-desemprego. Então não é com o salário dele, é a base do seguro-desemprego, aí paga 25%, paga 50% e paga 70%. Então, deixa eu já pegar aqui o seu gancho, tá? O que você colocou. Então, se houver redução de salário com redução de jornada e ou suspensão do contrato de trabalho, então significa que este empregado vai ter um certo prejuízo no recebimento da sua remuneração. Estou certo ou estou errado no meu raciocínio? Tá certo, porque o salário do empregado é, via de regra, maior do que a base aí do seguro-desemprego que vai ser utilizado para esse momento. Por isso o caráter aí transitório e pontual, por isso é uma medida provisória, não pode ser elastecida no tempo. Mas sim gera aí uma redução sensível financeiramente no ordenado desse empregado. Um exemplo, né? Se você que está em casa, vou dar um exemplo, uma situação. Se você recebe R$5.000 de salário, né? Seu salário mensal é de R$5.000, em caso, por exemplo, de uma redução de 50% da jornada, com 50% do salário, ele vai receber R$2.500, não é isso? Sim. Mais 50% sobre o teto do seguro-desemprego que ele deveria receber em caso de demissão. Ou seja, geralmente, esta conta não vai somar os R$5.000 que você já recebe. É isso mesmo, André? Exatamente. A conta matemática aí, com números clausos aí para ficar bem batidinho, ficou bacana isso. O que é importante em relação ao salário é também falar a possibilidade de aplicabilidade dessa medida provisória, porque ela trouxe à baila aí umas questões de aceitação dentro da relação empregado-empregador, limitando o valor do salário a R$3.300, ou seja, quem pode pactuar via acordo individual, direto, empregado e empregador? Somente aquele empregado que recebe até R$3.300. E também, olha aí a discrepância, e também aquele outro empregado que possui ensino superior e recebe 2 vezes o teto da Previdência Social. Um pouquinho mais de R$12.000. 12.202,16 especificamente. 12.202,16. Então, quem pode pactuar via acordo individual, ou seja, aquela assinatura, você empregador, eu empregado, a gente pactua. É o empregado que ofere menos de 3.300 ou o empregado que ofere mais do que 12.202 e que possui
curso superior. Aí o pessoal de casa deve estar perguntando, professores, e aí? Eu estou numa outra faixa. Isso, aquele pessoal que recebe R$ 4.000, por exemplo, como é que funciona? Entre 3.301 e 12.200. Exatamente. Aí tem a necessidade da intervenção do sindicato via norma coletiva. Então, mediante uma convenção coletiva, mediante um acordo coletivo, com a intervenção do sindicato, pode-se pactuar aí essa modalidade das MPs aí para redução. Show, é muita coisa que realmente a gente tem para falar. Então, vamos seguindo, vamos na nossa próxima pergunta. André, essa redução de salário e jornada, acho que você até já respondeu para a gente, mas eu vou fazer de novo essa pergunta para a gente deixar claro para o nosso amigo e amiga que estão em casa aqui agora, sentadinho, assistindo aqui ao nosso programa. Essa redução de salário e jornada, ela pode ser celebrada diretamente entre empregado e empregador de forma individual ou é necessária a participação do sindicato nessa relação? Vamos dar uma ratificada e deixar mais claro isso nesse momento, para que não haja dúvidas. Pode ser feito de forma individual. Sim. Quando? Quando recebe menos do que R$ 3.300. Então, para essa classe de empregados é possível de forma individual. E num outro grupo, que seriam aqueles empregados, aí tem o hipossuficiente e tem os hipersuficientes aí. Então, nessa relação, seriam aqueles empregados que oferem mais de R$ 12.200, que é 2 vezes o teto da Previdência, e que possuem ensino superior. Certo. Então, nessas duas modalidades, pode se dar de forma individual. Nas demais, quem está na faixa entre R$ 3.400 a R$ 12.000, aí é necessário a configuração dessa transação do acordo coletivo sindicato, né? Ou convenção coletiva. Tá. E aí, para fechar, já que tem essa pergunta, para deixar claro mesmo e aparar todas as arestas, tem uma terceira possibilidade ainda que admitiria para esse pessoal entre 3.400 aí e R$ 12.000. Isso, tá. Exatamente. E entre 3.300 e 12. Ser feito via acordo individual quando não gerasse prejuízos financeiros para ele. Como que seria isso? O professor Fernando trouxe uma matemática importante daquela dos R$ 5.000, enfim, que geraria o prejuízo. Show. Sim. Aí, havendo prejuízo, só mediante acordo coletivo e convenção. Coletivo ou convenção coletiva. E aí, quando que pode ser de forma individual, então? Quando não há o prejuízo. E como que é a estratégia trazida pela MP para não haver esse prejuízo? Se tem a redução de 25%, o empregador continua pagando 75%. Certo. De salário normal. O Estado paga a diferença desses 25% sobre o teto ali do seguro-desemprego. Certo. Né? Sobre o que ele ia receber de seguro-desemprego. Aí há um deságio entre o salário dele, que é R$ 5.000, e o teto do seguro. Do seguro, exatamente. Sim. Então, esses 25% fica com essa Aí disparidade o empregador... Aí o empregador, ele paga um auxílio complementar indenizatório. E aí pode ser feito via acordo individual. Que é a soma ao salário, aquela diferença que ele vai receber, para que não haja nenhum tipo de prejuízo. Exatamente. Show. E essa soma, é importante que é uma soma indenizatória. É uma soma que não terá recolhimento de INSS, não terá pagamento de fundo de garantia. Sobre isso. Exatamente. É indenizatório. Maravilha. O doutor André está aqui hoje tirando várias dúvidas, né? Eu tenho certeza que você aí de casa deve estar gostando do programa. Eu espero que sim, porque depois do nosso intervalo a gente volta com mais perguntas sobre as MPs 1045 e 1046. A gente volta já já, não sai daí não, hein? Legal. Estamos de volta aqui ao nosso programa, hoje conversando com o doutor André Augustinho sobre direitos trabalhistas flexibilizados com as MPs 1045 e a MP 1046.
Nos blocos anteriores nós já conversamos, já falamos diversos pontos, posicionamentos da 1045, medida provisória 1045. Agora eu quero saber aqui do nosso convidado, e o que é que a MP 1046 trouxe para o trabalhador, para o empregador, André? A medida provisória 1046, inclusive editada no mesmo dia, dia 27 de abril de 2021, no mesmo dia da MP 1045. Ela trouxe aí uma possibilidade voltada ao teletrabalho, que é aquela possibilidade do empregado estar no seu ambiente residencial, ativando-se para o empregador via remota, enfim, se utilizando aí dos meios tecnológicos que temos possíveis, aí né? possíveis. Outra possibilidade também trazida pela 1046 é a antecipação de férias, com o escopo de evitar a dispensa do empregado por não ter necessidade de utilização da mão de obra do empregado pelo comércio estar fechado, pelas atividades estarem fechadas em face da pandemia, é autorizado que eu antecipe as férias do meu empregado para que ele fique, então, muito bom, em casa. Outra possibilidade é a colocação de férias coletivas, que aí ela pode se dar de forma total dentro da empresa ou de forma parcial e setorial, de acordo com cada setor que é mais atingido com a pandemia, eu posso colocar esses funcionários aí em férias coletivas. Outras duas possibilidades aí é o pagamento do FGTS de forma diferida. O que é esse pagamento de FGTS de forma diferida? Né? A posteriori. Então, o período aí de vigor da medida provisória 1046 fica, entre aspas, nesse período, isento o empregador de recolher durante o período, e depois, a partir de setembro em diante, pode ser dividido em 4 parcelas. Setembro de 21. Pode ser pago em até 4 parcelas, encerrando a última parcela antes do 13º salário, antes do pagamento do 13º salário, que seria aquela gratificação natalina. Certo. Então, esses são os pontos aí da medida provisória 1046. E o banco de horas. Também, exatamente. Muito bem. O que teve do banco de horas? O banco de horas é o seguinte. Que novidade foi essa? No período que o contrato de trabalho, que eu coloco o meu funcionário, enfim, para ele ficar na residência dele, ou seja, ele não está ali... Não fui trabalhar. Não fui trabalhar, não estou à disposição do empregador. Passa-se a ter aí um banco de horas invertido. Negativo. Negativo, exatamente. Porque quando o funcionário ele faz horas extras, ele passa a ter aquele banco de horas positivo e depois ele desconta uns dias de trabalho na empresa. Aqui, no caso da pandemia, é autorizado, na 1046, o banco de horas invertido aí, negativo. Exatamente, o empregado fica na residência e ele passa a dever horas para o seu empregador. Ou seja, desculpa já te interromper aqui, mas para deixar claro, você que está aqui acompanhando o nosso programa, o seu empregador, melhor, você empregado, não vai trabalhar. Esse período, André, não é isso? Que ele não trabalhou para o seu empregador, vai para o seu banco de horas, de forma negativa. Ou seja, eu fiquei 2 dias sem trabalhar. Meu horário de trabalho são 8 horas, eu tenho 16 horas negativas. É isso. E aí o empregador pode exigir de você, empregado, a realização dessa compensação de horas. Para que você fique, então, mais tempo à disposição do empregador, quando então voltar à atividade. Quando voltar à atividade normal, você tem 16 horas, nesse exemplo que eu dei, 16 horas a cumprir. E como vamos cumprir essas 16 horas? É isso que eu ia te perguntar. Eu tenho 16 horas, eu trabalho 8 por dia, eu trabalho de segunda a sexta com mais 4 horas no sábado. E aí? Como é que vai funcionar isso? A possibilidade, então, de cumprimento é o limite de 2 horas a mais. Por dia. Por dia, exatamente. E aí, a MP 1046 deixou a liberalidade dessa definição do banco de horas por parte do empregador, que é o credor nessa situação do banco de horas. Então, pode sim o seu empregador, e isso é uma discussão aí latente, patente com os empregados, enfim, com alunos, dessa possibilidade, dessa imposição dessas 2 horas aí a mais para compensação desse banco de horas. Inclusive, a MP trouxe a possibilidade dessa compensação das horas nos finais de semana. Isso é uma novidade aí da 1046. Entendeu? Então, você aí de casa? Entendemos? Vamos lá. Você ficou 2 dias sem prestar serviço, né? Em decorrência da MP 1046.
Vamos imaginar que a sua jornada são 8 horas, 2 dias, 16 horas. Show, André? Exato. Voltou a prestar o serviço, sua jornada diária, 8 horas. Imaginemos que a sua jornada de 8 horas termina às 18 da tarde, da noite, início da noite, 18 horas. 18 horas. Então, segundo a MP 1046, me corrija aqui se eu estiver errado, André, este empregado, esse nosso telespectador que está ali em casa agora, ávido, anotando tudinho que a gente está falando aqui, vai trabalhar até às 20 horas, exatamente. Show! E atenção, estas 2 horas a mais que você trabalhou, em razão do banco de horas negativo, não vai ser contabilizado para você como hora extra, hein? Exatamente. E sim como compensação das horas que você deve ao seu empregador. É o pagamento do empregado daquelas horas devidas Pronto. no período que antes ele ficou em casa. Pronto, para mim ficou super claro. Tá claro para você? Maravilha. Tá? Então, beleza, vamos lá. Vamos prosseguir aqui fazendo outras perguntas para o nosso convidado, que ainda tem algumas dúvidas. Meu amigo André, a antecipação de férias individuais, elas podem ser feitas mesmo para aqueles que ainda não cumpriram o período aquisitivo? Vou explicar para você. Vamos lá. Eu fui admitido na empresa há 4 meses. Então, eu ainda não cumpri o meu período aquisitivo, ou seja, eu ainda não trabalhei 1 ano para aquele empregador. Eu fui contratado há 4 meses. Este meu empregador, ele pode aplicar a medida provisória 1046 e antecipar as minhas férias, que eu ainda nem tenho direito? É maravilhoso ser entrevistado aqui por um professor exímio de direito do trabalho, porque quando eu acompanhava aqui a pergunta, eu já estava formulando a resposta, com o início da minha resposta, com a explicação do que era o período aquisitivo, também por ter a linha da docência. E aí o entrevistador, de forma brilhante, já esclarece a todos a questão do período aquisitivo, que é maravilhoso. Sim, professor Fernando, é possível. Por quê? Porque trata-se de caráter excepcional. É algo aí distinto daquela normalidade, daquilo que é ordinário. Estamos falando de uma questão extraordinária. E é uma questão de momento pontual. Então, se o empregado ele foi contratado há pouco tempo, ou seja, não preencheu o período aquisitivo, que é de 12 meses, para depois ele ter o seu período concessivo de férias, mesmo antes de completar os 12 meses, que aí faria jus às férias, já é possível aí, então, se valer a antecipação de férias de forma individual, mesmo para esse que ainda não preencheu o período total. Ponto importante aqui. E se esse funcionário ele vem a ser mandado embora, antes mesmo de completar os 12 meses, que isso seria bem interessante. E ele já recebeu uma antecipação, de 30 dias. Porque para você que está aí nos assistindo, para você ter 30 dias de férias, você precisa ter trabalhado 12. 12 meses. Você só trabalhou 4 e teve esses 30 dias de férias. Se você vem a ser dispensado a posteriori sem completar os 12 meses, você de fato também ficou, assim como no banco de horas negativo, você ficou devendo alguns dias para a empresa, porque você acabou tendo um período de férias aí de 30 dias, que seria equivalente a 12 meses, em face dos seus 4 meses ali, ou um pouco mais. Então, daí, isso é descontado no momento da rescisão. Quando se faz aquele termo de rescisão do contrato de trabalho, o ato ali, final do contrato de trabalho, é descontado. Então, nas verbas existem os créditos e os débitos, lá nas verbas é descontado essas férias ali. Nossa, agora, para você que está aqui assistindo, que é empregador, percebe que você tem algumas possibilidades em manter o trabalho, em manter aquele emprego. Exato. Né? Eu sei, a gente entende que o empregador, o empresário está passando por um momento muito difícil. Mas, como o André colocou aqui durante a nossa conversa, o empregado está no fim desta linha, está na ponta desta relação. Este trabalhador necessita daquele emprego. Então, você, empregador, existem possibilidades, existem meios que você pode adotar de forma a preservar o seu equilíbrio econômico, segundo o Estado, né, segundo o governo federal. Esta MP vai preservar esta crise econômica que você, empregador, passa, tá?
E também manter o emprego daquela pessoa que, lembre, necessita daquela atividade para manter a sua sobrevivência, para manter a sua dignidade. Show? Então, empregador, antes de demitir, procura utilizar dos meios legais para que você possa ganhar um fôlego. Perfeito. Para passar por essa fase, que é problemática para todo mundo, né? Maravilhoso. Excelente. Essa fase está complicada para empregada, para empregador, para o professor. Para todo mundo. Para todo mundo, essa coisa está complicada. E eu tenho certeza que para você de casa também está complicada. Por isso que nós estamos aqui batendo esse papo, para trazer estas informações sobre o seu direito. Belezinha? Vamos à nossa próxima pergunta? Vamos lá. Hoje aqui tem muita coisa, eu nem sei, talvez eu convide o André aqui de novo para um novo bate-papo, porque é muita coisa a se falar. Agora, um ponto interessante é o teletrabalho, né? O teletrabalho já foi regulamentado por um MP, salvo o melhor juízo, a MP 927, sim. Salvo o melhor juízo, 927 foi 936. Isso. Perdeu a validade, voltou a ser regulamentada pela CLT, e agora vem a MP 1046 e mais uma vez ela fala sobre o teletrabalho. Eu queria saber aqui do nosso convidado o seguinte: o teletrabalho voltou a ser regido pela MP 1046, enquanto ela está em vigor. Perfeito. Existe alguma coisa nova, André? Essa MP trouxe alguma coisa nova? E outro detalhe é o seguinte: qualquer empregado pode se utilizar do trabalho home office? Bom, muito legal essa pergunta, enfim. E é aí o escopo principal da 1046, inclusive, é o que está sendo mais utilizado pelos empregadores, especialmente na MP 1046. A priori, já respondendo aí, nos blocos anteriores havíamos, dentro da 1045, quando falamos naquela pergunta que dividimos em 3 blocos em relação ao estagiário, sim, inclusive os empregados, e a MP, especificamente a 1046, ela se aplica ao estagiário, também inclusive. O estagiário ele pode realizar aí o teletrabalho. Então, o estagiário, o contrato por prazo determinado, o contrato por prazo indeterminado, o aprendiz, pode se valer aí sim do teletrabalho. Atividade do teletrabalho ou do trabalho home office. Desde que seja possível, compatível Claro. com a atividade, com a função realizada, ser uma função realizada via teletrabalho. Sim. Então, é possível sim e trouxe essa autorização. E aí, quem paga essa conta? Porque vai ter um ônus para o empregado. Perfeito. Conta de água, de luz. Internet, alimentação, consumo de água. Pode até parecer uma bobagem, mas você consome água, você se alimenta, você abre mais a geladeira e fecha a geladeira e gasta mais energia elétrica. Você gasta papel, possivelmente, para imprimir. Perfeito. E vem cá, você lembrou do seu pacote de internet? Você também vai usar o seu pacote de internet. Sim. E aí, André, como é que resolve essa situação? E muitos dos empregados que estão aqui nos assistindo, por muitas das vezes, não tem um notebook. Sim. Às vezes não tem um computador em casa, enfim. E aí necessita estar no ambiente laboral. De um equipamento, como que fica essa relação? É feito aí um acordo, é feito um contrato, um aditamento ao contrato, e ele deve se dar essa comunicação do teletrabalho 48 horas antes. Ou seja, o empregador que quer colocar o seu funcionário, o seu empregado em teletrabalho, ele deve 48 horas antes avisar esse empregado para ter essa aceitação por parte aí do empregado. E, na verdade, melhorando aqui, não é aceitação, certo? O empregado não precisa aceitar esse ponto. Tá, o empregador ele pode dizer: André, a partir de terça-feira, o seu trabalho passará a ser home office. Ou seja, você não precisa vir mais aqui na empresa em razão da pandemia, etc, etc. Você agora vai trabalhar em casa. É isso, André? Aí você tem que dizer ok. Exatamente. Essa é o que é trazido pela MP. Pela MP. Exatamente. O que está esculpido ali, o que está na baila expresso é a comunicação 48 horas antes. E aí a obrigatoriedade do empregador, nesse aditamento contratual,
colocar ali que vai fornecer via comodato um notebook, um celular. Ou não, né, André? Ou não, exatamente. Ou não, porque a gente sabe que existem muitos empregadores que não fornecem o equipamento. Exatamente. Mas para você que está aqui ouvindo, você empregador, como o André colocou, é importante você firmar um contrato, um aditamento por escrito. Exatamente. Para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo. E a MP fala isso dentro da MP 1046, especificamente no capítulo do teletrabalho, sobre a viabilidade desse contrato aí, para colocar essas regras para a empresa ressarcir ali o seu pacote de internet, enfim, pagar o seu plano de internet. Esse é o caminho. Importantíssimo para você que é empregado e para você que é empregador, hein? Passou a trabalhar home office, é importante deixar por escrito com quem ficam estas despesas extra. Que lembre-se, você é empregado, você está em casa gastando energia elétrica, água, alimentação, papel, toner da sua impressora, e como o André colocou, nem sempre nós temos bons equipamentos em casa para continuar prestando um serviço à altura da qualidade que o empregador espera que você pratique. Perfeito. Show? Então não esquece, hein? Contratinho por escrito, deixa tudo detalhado, que eu tenho certeza que nem você empregado, nem você empregador terão problemas no futuro. Show? Vamos à nossa próxima pergunta? Vamos lá. Meu caro amigo André, quem é que escolhe? Acho que você já me respondeu isso, tá? Então seja breve aqui, eu quero te explorar em outras coisas. Quem é que escolhe a forma de prestação do trabalho presencial ou teletrabalho? É o empregado ou o empregador? Sim, é o empregador. A MP traz isso e também o prazo de 48 horas que deve ser comunicado ao empregado. Pronto. Perfeito. Curto e grosso, rápido, dinâmico. Empregador é quem escolhe, né? Isso, é o empregador quem vai determinar essas regras aí. Boa. Beleza. Agora, André, uma outra coisa, uma outra dúvida que sempre acontece de muitos empregados, muitos trabalhadores, alguns alunos nossos perguntam é o seguinte: durante o período, por exemplo, da MP 1045, imagine que o meu empregador resolveu suspender ou reduzir o meu contrato. Para a gente fechar aqui o nosso bloco. Eu posso ser dispensado ou eu tenho alguma garantia de emprego? Maravilha. É importante, no período aí de vigor das MPs, tanto a 1045 quanto a 1046, o período que você ficou com o seu contrato reduzido, o período que você ficou em teletrabalho, o período que você teve o seu contrato suspenso, você está com estabilidade de emprego. Então, durante esse período que vigorou a sua redução, a sua suspensão, estabilidade de emprego nos termos da MP 1045. E essa estabilidade é tanto no período que ficou a suspensão, a redução, quanto um período suplementar pelo mesmo prazo que vigorou. Então, se você ficou 120 dias aí, que é o prazo de vigor da MP 1045, prazo máximo, ficou ali em redução do contrato de trabalho ou com contrato de trabalho suspenso pelos 120 dias, você terá, além desses 120 dias, também mais 120 dias de garantia aí de emprego. Essa pessoa não pode ser demitida. Não pode ser demitida. Show! Meu caro André, só tenho a te agradecer. Nosso programa chegou ao final, mas na próxima semana teremos um novo programa com um novo tema para você. Eu agradeço demais ao meu amigo André Agostinho pela sua presença, por estar aqui conosco, tratando do direito de uma forma tão clara, de uma forma tão simples, de modo a atingir toda uma sociedade, para que ela possa ter conhecimento de quais são os seus verdadeiros direitos. Meu caro, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Maravilha. Agradeço aqui, estou sempre à disposição, o professor Fernando, desse programa que vai cada vez mais abrilhantar aqui o nosso direito no Vale do Paraíba, e agradeço o convite, estou à disposição. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim de mais um programa. Se ainda restou alguma dúvida, não tem problema. Faz a sua inscrição no nosso canal, lá no YouTube, canal Pensando Direito, ou me segue lá no Instagram, @o_Fernando_Peixoto, que teremos o maior prazer em responder todas as suas indagações. Forte abraço e até o nosso próximo programa.